Aqui Olá, todo mundo. pessoal do Facebook. Olá, pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui com o Denis Andrade, respondendo algumas questões que vocês deixam para mim aqui nos comentários. E livro para criança, o que, que eu dou para o meu filho, como é que eu posso lidar com meu filho nessa quarentena? E ninguém melhor que o Denis de Andrade para responder isso. Mas antes de passar a palavra ao Denis, eu vou apresentá-lo para vocês. O Denis, ele é paulistano, tem 42 anos e atua na área de inteligência de mercado há mais de 20 anos, em empresas como Carrefour, Onofre e Raia Drogasil. É formado em geografia na USP e sempre teve uma forte veia literária, sempre escrevendo e editando jornais na escola. Denis, começamos igual, eu também fazia isso na escola. Após as jornadas de julho de 2013, participou ativamente do Partido Novo, foi um dos fundadores da Corrente Nacional de Filiados, o Confia Novo, mas, graças a Deus, deixou o partido em 2016, quando trocou o campo político pelo campo cultural. Excelente troca, Denis, parabéns. Pois é. Denis, muito obrigada Muito por bom. aceitar esse bate-papo hoje. Imagina, o prazer foi meu. Ó, eu conheço a Camila não há muito tempo, eu acompanhei uma live dela, que ela fez recentemente, acho que alguns meses atrás. Eu achei fantástico o modelo que você faz, hein? As entrevistas, os canais, as pautas e principalmente o acompanhamento das notícias. Eu falei, nossa, bacana, é sempre bom a gente achar um canal novo que a gente gosta, se identifica. Daí eu falei para Camila, vocês estavam falando de projetos conservadores na área da literatura, na área da educação, para o ensino fundamental. Camila, dá uma olhada nesse projeto. Daí eu mandei o link para Camila olhou, daí ela falou assim, nossa, adorei o projeto, não sei, que bom, né? Eu acho que sempre brilha uma estrelinha quando você encontra alguém que pensa igual e que manda alguma coisa para você que você gosta, você fala, nossa, onde você estava, cara? E daí eu mostrei o projeto da editora, eu mandei um livro, o livro da primeira edição para ela, Já que é apresentei para eles o teatrinho que eu falei que eu faço com o Renan, já apresentei para eles. Sou mais rápida. muito legal. E a história desse livro, ela é uma coisa que meio que você vai jogando seus interesses e eles acabam coincidindo com alguma coisa bacana. Então, eu li um texto, isso foi em 2018, que é um texto do Olavo, que era, o nome é História de 15 séculos. Eu falei, nossa, que história fantástica, que texto fantástico. Já pensou se a criançada tivesse acesso? É uma, é uma, é uma síntese, ele conseguiu colocar em uma folha A4, mais ou menos, o tamanho, e resumiu de forma fantástica uma dezena de conceitos que eu falei, nossa, se eu tivesse acesso a isso antes, seria muito mais fácil entender a história, entender como que as coisas ocorreram, o que desencadeou o que, bacana. Então, será que eu consigo transformar isso em alguma coisa que é infantil, né? Alguma coisa juvenil que possa transmitir essa ideia de algum modo para as crianças? E eu comecei a trabalhar em cima disso e, e o projeto ficou meio adormecido, que na correria profissional a gente não dedica 24 horas do dia para isso. Quem não trabalha diretamente com isso, talvez algum dia a gente chegue lá ou não, mas daí saiu. Eu tive uma proposta para publicar o livro, eu falei, bacana, vamos atrás. Então já tinha metade feito, terminei o restante e saiu a publicação e o trabalho ficou maravilhoso, assim, ele é simples, entendeu? Então, qual que é o problema da criançada? A criançada não lê nada que não tenha figura, não lê nada que seja mais profundo, não porque ela não quer, porque ela estão tirando essa capacidade dela de fazer essa análise. Então, tudo que é um material valioso, que cai na mão dela, que seja simples de ler e de rápida absorção, ela vai ler e ela vai entender aquilo. Agora, pensa assim,
uma proposta escolar onde a criançada pega esse texto foi transformado em formato de teatro, e ela vai ler o capítulo dela, do personagem dela, vai ver o amiguinho fazendo, então ela vai se interessar porque é o amigo que ela conhece, né? O professor falando, eles vão repetir aquilo inúmeras vezes, ela vai ensinar para os pais, todo mundo vai ver, aquilo nunca mais sai da cabeça dela, entendeu? Então esse foi o conceito desse primeiro livro, e a época foi só uma experiência, e ela deu tão certo, Camila, que me deu uma tirada. Olha, esse é o caminho de um modo de você chegar na garotada, nada impositivo, levando na brincadeira, assuntos que são importantes para nós, que nós vemos como assuntos importantes, que tratam da nossa herança. No caso desse livro, a herança histórica, tudo que a gente valoriza, tudo que permaneceu durante o tempo e que, justamente por ter permanecido, é que ele tem valor, entendeu? Ele conseguiu, seu valor foi maior do que tudo que era oferecido ao mesmo tempo que pereceu. Então aquilo é importante para os conservadores, aquilo, ele não foi à toa que ele sobreviveu. Então a gente está falando da tradição grega, da democracia, nós estamos falando da tradição das leis, que veio lá atrás da Mesopotâmia, uma série de coisas que eu vou dar uns toques sutis rapidamente sobre o que fala um pouquinho do livro mais tarde, e a gente vai debater sobre isso. Denis, só vou te interromper um minutinho. Só quero mostrar para eles que tem figurinha, tá, gente? Tem figurinha para mostrar para as crianças. E tem a introdução, lógico, a descrição da cena, como vai ser feito. E, claro, os diálogos que são divertidos para a gente ler à noite com as crianças, né? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, o pessoal ver aqui. Para a gente ler à noite, e dá para fazer diversas vozes. Aí, cada personagem, vocês fazem uma vozinha para brincar com seus filhos. É muito divertido. Denis, desculpa. Imagina. Agora sim, meu microfone é todo teu. Qual que é o nome da editora? A editora chama-se BKCC. Eu tirei esse BKCC de uma brincadeira que eu falava assim, pô, alguns valores são tão preciosos pra gente que a gente devia colocar num bunker, né? E daí o meu amigo tirou sarro, eu falei, quer saber, vai ser esse mesmo. Então o BKCC stands for Bunker da Cultura Conservadora. Eu gosto de parafrasear o Russell Kirk, ele fala que o conservador é o guardião da herança da civilização ocidental, e desses princípios que nós prezamos, como a ordem, a liberdade e a justiça. A proposta desse livro, não só desse livro, mas da toda a coleção que eu vou falar, é justamente reatar esse elo com essa herança, o elo das diferentes gerações, ou seja, a proposta é valorizar a tradição, a gente vai valorizar costumes, convenções, experiências, justamente aquelas experiências humanas que deram certo, né? Que perseveraram, e por isso mesmo que elas devem ser valorizadas dentro dessa ótica. E o nome da coleção é a Coleção Pequeno Teatro. A ideia é justamente, esse primeiro livro, ele fez uma adaptação de um tema universal, que foram as grandes conquistas ocidentais, e os próximos, eles vão adaptar os cânones literários, os grandes clássicos. Então, o segundo livro foi uma adaptação da Ilíada e da Odisseia, de Homero. Eu vou dar mais detalhes adiante. E no pipeline, na sequência, a ideia é fazer, justamente nas datas comemorativas, fazer o Dante, a Divina Comédia, que nós vamos comemorar 700 anos, em 2021. Na sequência, também adaptar para o teatro escolar Os Lusíadas. Esse vai ser fantástico, eu tô muito ansioso para fazer também, que são 450 anos, em 2022, desculpa. 2022 também, a ideia é fazer uma adaptação de um grande tema nacional, que é justamente a independência, falar sobre a independência do Brasil. Nesse meio tempo da independência, não só
como ela se deu, mas quem foram os responsáveis. Eu vejo muito conservador falando, nós não conhecemos os nossos founding fathers, nós não conhecemos os pais da pátria, quem levou ao Brasil ao ser o que ele é hoje. Então, vai ser um tema fantástico para falar, e eu fico louco só de ansioso de imaginar a criançada interpretando no palco um José Bonifácio, falando, uma menina fazendo a Princesa Isabel, ou a Dona Leopoldina, alguém fazendo Dom Pedro, por exemplo, até Dom João VI, desmistificando algumas coisas que a escola ela gosta de fazer uma narrativa meio prejudicial, falar mal. Vamos resgatar isso, vamos fazer alguma coisa boa. Na sequência, tem 470 anos em 2024, da Fundação de São Paulo, então vou falar não só de São Paulo, mas fazer uma adaptação da história, uma civilização paulista, entre aspas. E mais para frente, Dom Quixote, tem também a Revolução Pernambucana, que vai fazer 210 anos em 2027. Então, são temas fantásticos, tem que ser abordado, a criançada tem que ter contato com os clássicos, tem que valorizar as nossas heranças, e essa é a ideia da própria criação dessa editora, que é justamente fazer a criançada ter contato com isso, ter contato com os mitos, ter contato com os feitos heróicos que chegaram até nós, tudo que trouxe a gente até onde nós estamos, esses princípios que inspiraram as conquistas e os sentimentos mais elevados da humanidade. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue transmitir esses valores sem cair em algo que nós detestamos, que é a torção dos significados? É justamente defendendo a bandeira de um vocabulário honesto, preciso, fatos, e lutar sem medir esforços contra essa mania de nova língua, de distorcer as palavras, que esses novos ideólogos, que é uma ideologia atrás da outra, o pessoal quer criar uma utopia que não tem nenhuma relação com a realidade, e a proposta é justamente fugir disso, realmente narrar fatos, e colocar isso no papel e valorizar quem deve ser valorizado e transmitir, o que não acontece hoje, entendeu? E tudo isso de uma forma leve, divertida, e que propicia a criançada a ter isso na cabeça e levar isso para a vida, entendeu? Então, eu vou dar mais detalhes mais pra frente do Ilia e Odisseia, que é justamente essa ideia, né? Imagina uma criança, o seu filho no palco, fazendo um Ulisses, fazendo um Aquiles, olha que legal, fazendo uma Helena, fazendo Heitor, todo mundo que fez parte dessa cultura que chegou pra gente quase 3 mil anos atrás. É uma coisa de louco, é fantástico. Bom, eu Denis, gosto de posso se... interromper um Pode, minutinho? lógico. Só para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo e para quem vai assistir depois, que o Denis é pai de 2 crianças, portanto, os livros dele não têm nada de ideologia de gênero e nem prega qualquer tipo dessa ideologia nefasta. O livro dele é feito muito na responsabilidade com a idade e com que cada sexo tem a melhor a oferecer, papéis de meninos e papéis de meninas, certo, Denis? Exatamente, exatamente. Não só o papel em si, valorizando os seus atos, valorizando o caráter. Por exemplo, você, no Ilíada e Odisseia, você tem a Penélope, que é a mulher do Odisseu. Ela esperou 20 anos por ele. E na peça ela diz isso, que ela fica lá enrolando, enrolando, enrolando. Ele era o rei de Ítaca. E ela fica enrolando os pretendentes, não, eu vou casar com vocês, mas daí tem a história que ela fica tecendo, daí ela desmancha à noite para enrolar, daí eles descobrem, só que quando eles descobrem o Odisseu já voltou, então é muito legal, inclusive no final ele vem beijar a esposa que ele não via há 20 anos, daí ela fala, espera, eu quero ter certeza que você é você, daí ela faz uma pergunta capciosa para ele, para ver se ele responde, que só ele saberia.
Daí ele responde, ela fala, então é você mesmo. Daí ela se entrega, não sem se entregar. Então, ou seja, a índole da mulher é fantástico. Bom, voltando ao primeiro livro, é justamente isso, Camila. Falando em ideologia de gênero, em todas essas ideologias que são utopias sem nexo com a realidade, o foco da coleção é justamente focar no sentido das coisas, no sentido real, pé no chão, realidade. Ou seja, hoje em dia é muito... Por que isso? Porque hoje em dia é muito... a gente está numa época que é muito difícil, as palavras não... o significado das palavras está tão misturado que a gente é um terreno inseguro. Tem uma frase do Eliot, no seu livro Quatro Quartetos, de 2004, que é fantástica. Ela resume bem o que a gente está passando. Ele fala assim: Words strain, crack, and sometimes break. Under the burden, under the tension, slip, slide, perish. The kind of imprecision. Will not stay in place, will not stay still. Shrinking voices, scounding, mocking, a merry shattering, always a sour then. Ou seja, ele fala, as palavras se distendem, estalam e muitas vezes se quebram sobre o peso, sobre a tensão. Elas escorregam, deslizam, perecem, decaem com a imprecisão. Não ficarão no lugar, não ficarão de pé. Vozes berrando, repreendendo, zombando ou meramente tagarelando, sempre atacarão as palavras. Ou seja, e olha que a época dele já passou e a gente está no mesmo problema. As palavras elas são distorcidas e elas mudam de sentido conforme a nova língua, entendeu? Então, esse é um dos pilares aqui da coleção. Eu vou explicar, eu vou falar um pouquinho do primeiro livro, que é esse daqui, tá? É O Pequeno Teatro da Civilização Ocidental. O livro ele é dividido em alguns... São basicamente 13 cenas, onde com poucos personagens, 1, 2, 3 personagens, uma ou outra tem mais personagens, com um número de personagens ideal para encaixar numa sala de aula. Então o professor pode distribuir os papéis. Todo o livro da coleção, inclusive o Ilíada e a Odisseia, eles têm um índice, uma tabela no final do livro, em que diz, em que consta uma tabela de habilidades. O que é essa tabela de habilidades? Ela te dá o personagem, a quantidade de palavras, a quantidade de falas, se tem frases longas, se tem frases difíceis. Ele te dá o grau de dificuldade do personagem. Por que isso? Nós estamos falando de crianças, de alunos, do fundamental. Eu era um péssimo ator, eu não conseguia gravar uma frase. Então, imagina a dificuldade que um professor tem, vai pegar o livro, vai falar, vou te dar um personagem. Qual você quer fazer? Não sei. Então, essa tabela, ela permite ao professor, conhecendo os alunos dele, ele sabe quem tem mais talento para atuar, quem tem mais desenvoltura, quem tem mais inibição, ou quem é mais tímido, quem que não vai falar muito, quem que não gosta de aparecer. Ele vai conseguir distribuir os papéis, entendeu? Desde a pessoa que fala mais até a pessoa que não quer participar do teatro, vai ter uma ou duas falas. Então, todos os livros da coleção têm essa tabelinha no final, o que facilita muito a vida do professor. Então, são 13 cenas, cada um vai passar uma época da história. Então, você tem desde a pré-história, quando acabou a pré-história com a invenção da escrita, até o futuro recente. Eu vou passar rapidamente os 13... Não são capítulos, né? São atos. Cada ato só tem uma cena. Na primeira é a pré-história. Então, ela fala basicamente... faz um pequeno... Tem um narrador que faz contextualiza e vai fazer a linha narrativa de todos os capítulos. E no primeiro, ele vai falar basicamente que o homem vive sob a influência da natureza, né? Ciclos lunares. Eles se repetem a cada 12 ciclos, que é o nosso ano. E isso traz ao homem a necessidade de começar a registrar as coisas, para acompanhar a natureza, quando ele planta, quando ele colhe.
numeral, quantidade de grãos, quantidade de qualquer coisa que ele queira gravar, e tem essa necessidade. O que acontece com essa necessidade? Ele inventa a escrita e começa a história propriamente dita. Então, eu tenho aqui o que foi encenado, basicamente são duas pessoas na Mesopotâmia, o Dário e o Ciro, e eles estão falando assim, o Dário falando: veja aqui, Ciro, eu usei esse pedaço de cana para fazer 4 traços nesse pedaço de barro, um para cada leitãozinho da porca de Aurélia. Mais embaixo eu fiz mais 6 marcas, um para cada leitãozinho da nossa porca. Daí o Ciro: então cada marca representa um leitão? Que boa ideia! O Dário: isso, veja aqui, nossa porca teve 6 leitões. Daí ele mostra a escrita cuneiforme, passando os dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é só um trecho do diálogo, né? O diálogo tem uma folha, uma página, uma e meia, duas. A criançada vai encenar, vai descobrir a escrita cuneiforme, por exemplo. O professor vai trabalhar isso na sala de aula depois. Inclusive, eu falei para a Camila, eu estou devendo para ela um livro de exercícios, em que o professor vai ensinar como que era a escrita cuneiforme, quais eram as marcas, como que eram feitas, como que você modela a argila para anotar isso daí e passar para os alunos. Também tem a parte... Rodê, Oi? só a pergunta do Maurício, que ele está falando o seguinte: Denis, como a gente pode ler o teatro em casa com poucas pessoas? O livro serve para ler em poucas pessoas? Maurício, antes do Denis te responder, eu vou falar da minha experiência com os meus filhos. Tenho 2 filhos aqui, para quem não sabe. Então, ou eu leio com o meu caçulinha antes de dormir, eu pego um ato e leio fazendo diversas vozes, ou eu boto roupa em roupa na Isabel, roupa no Renan, e aí eu dou um ato aqui para eles interpretarem e eu fico dirigindo. Fica super divertido, mas aí eu acho que o Denis pode ter outra ideia. Então, Denis, por favor. Cara, eu quero que você grave um desses daí, passe pra gente. Eu quero ver você fazendo as vozes. Imagina a Camila fazendo umas 3 vozes diferentes, né? Depois você grava pra gente e mostra, né, Camila? Exatamente. Eu quero fazer um adendo. No começo, eu recebi muita gente me perguntando qual que é a idade correta para falar, para fazer. A idade você pode fazer antes, com crianças menores. É interessante, é curioso fazer. Elas vão pegar, elas vão lembrar depois, porque o meu filho de 3 anos lembrou, de 6 anos lembrou. Mas, por exemplo, mais para frente tem a parte da Revolução Francesa. Seria interessante eles terem contato com a matéria. Então, Fundamental 2, eu recomendo Fundamental 2. Dá para ler antes? Dá para ler antes. É curioso, é bacana, eles vão lembrar e eu acho que leitura curiosa, boa, que instiga qualquer idade. Inclusive para fazer depois com as crianças a escrita cuneiforme, fazer os outros capítulos, tem outras coisas para eles aprenderem, então é muito legal. Rapidamente, passando para. Eu vou dar alguns exemplos dos diálogos e dos capítulos para vocês terem uma ideia do que se trata o livro. No ato 2, Mesopotâmia, ele é referente ao aparecimento Ele fala que cada vez mais tem civilizações mais complexas, necessidade de organizar a sociedade, ou seja, você tem o surgimento das leis. Então ele fala do Código Hammurabi, né, que foi uma compilação daquelas 282 leis sumérias. Então você tem os personagens, acontece um desastre e o sacerdote, o cara que aplica as leis, pergunta para o rapaz: Parsis, desculpa, o Parsis fala: Bardiron, conheces teu castigo? Daí o Bardiron: sim, conheço. Se a casa que o construtor levantou caiu e causou a morte do seu dono, o construtor será morto. Caso o filho do dono morra, o filho do construtor será morto. E o diálogo vai indo. Então, uma aplicação da lei, justamente uma aplicação da lei, e tem a pedra lá com os códigos, tudo. Então, quando a gente começou a aplicar as leis e colocar em pedra, e daí vem a expressão, né, é talhado em pedra, é uma lei perene, estava lá para todo mundo ver, então todo mundo sabe a lei. O terceiro ato, ou o terceiro capítulo, é justamente o período clássico. Por que período clássico? Falar da Grécia é como se a gente estivesse falando de um dos ápices do homem como sociedade. Parafraseando o Ivan Lisner, ele fala:
Esse daí é um dos cumes que emergem do infinito oceano dos tempos primitivos, na vastidão da penúria ingênua e pelo grande ato dos tempos. Ou seja, a civilização grega foi um dos cumes que emergiram do oceano de penúria, de pobreza, de miséria, um dos poucos cumes que aparecem raramente na humanidade. Então, foi um período fabuloso em que o homem ele teve umas poucas possibilidades para parar, para pensar em ética, em cultura, em sociedade, em valores. Então, não tinha como não passar por esse capítulo. E justamente é uma passagem sobre ética. Então, você tem um personagem que eu vou falar dois personagens. O Simon, ele vira para o senador e fala: "Cara, senador, está afirmando que eu não tenho virtude necessária para o cargo só porque eu sou rico?" O Tesefião fala para ele: "De modo algum. Apenas recordei que a virtude que queremos é somente aquela adquirida pela prática recorrente da ética, quando se pratica o correto, mesmo sem a obrigação de fazê-lo." E o outro personagem fala: "Pelo mesmo motivo, não devemos votar em um bom pagador de impostos. Não existe virtude na ética passiva, quando se age involuntariamente ou por coesão. Ou seja, quando você é obrigado a fazer aquilo, não tem virtude naquilo." E essa cena justamente passa isso para a criança, entendeu? Não basta ele pagar os impostos. Isso não é virtude. Virtude é você praticar a ética recorrentemente e voluntariamente, né? Sem ter nenhum benefício com isso. Próximo capítulo, Antiguidade. A Antiguidade, ele focou é o capítulo 4, ele focou na época romana. Então, como que é uma síntese das civilizações? Você tem monarquia, começa com monarquia, passa por uma república, e depois você tem a tirania, com a decadência da república. E eu tentei sintetizar isso nesse capítulo sobre Roma, então, que eu peguei o auge do populismo, né, que foi a transição justamente do final do Império. Então eu coloco lá, deixa eu colocar uma citação aqui para falar de Roma, né? O Albert Nock, ele fala que o câncer da mendicância, da subvenção, da burocracia, a centralização organizadas havia enfraquecido a vítima é o Império, a tal ponto que, ao morrer o imperador Marco Aurélio, não havia mais força produtiva que bastasse para pagar as contas. Olha o nível, né? E foi exatamente essa parte que eu quis pegar. Então tem uma parte sobre populismo em Roma. O pai vira para o filho: "Vamos queimar a colheita? Vamos queimar a colheita?" Ele põe a mão na cabeça, né? O filho. Daí o pai: "Me custa mais para colher do que para o preço que eles me pagam por ela. E agora eles querem minhas terras, que fiquem com as cinzas. E do que viveremos, meu pai? Vamos buscar do que comer nas filas de cereais. Se até os cônsuls estão indo lá fazer fila com os escravos para buscar o que foi lhe tirado à força, por que a gente não pode ir?" "Ô pai, e por que você não cobra a dívida do pessoal que te deve?" "Eles não me devem mais. O imperador perdoou todas as dívidas. Não temos nenhuma moeda mais a receber." Ou seja, é um diálogo bem triste. O pai pondo fogo, inclusive a capa do livro, né? O menino, o pai colocando fogo na plantação, segurando a mão do menino, o menino descrente do que estava acontecendo. É para ilustrar a transição, né? Do auge do populismo, acabou, e a entrada na Idade Média. O próximo capítulo é o feudalismo. Então, é basicamente o final do feudalismo com o surgimento das nações. Eu foco no heroísmo, né? Então, eu pego um pedaço da Reconquista. Então, ele foca na Batalha de Covadonga. Quem pesquisar, acho que vocês já conhecem a Reconquista. Então, é um pedaço teatral, justamente as crianças vão interpretar a rainha Hermesinda, que é a esposa do rei, justamente falando de como o avô deles, das crianças, iniciou a Reconquista. E daí ela fala: "A entrada da gruta de Covadonga era estreita e difícil, o que tirou a vantagem dos mouros." Ela está contando a história para os netos. "Seu avô liderou pessoalmente o contra-ataque, descendo para o vale, enquanto as outras frentes atacavam com pedras e flechas de cima dos cumes, bloqueando a retirada." "É verdade, mãe, que só sobraram 10 asturianos?" "Sim, é verdade, filho, mas foi o suficiente para animar o povo. Ele se rebelou e começou a expulsar os mouros das nossas terras." Daí o outro filho: "E o vovô virou o primeiro rei das Astúrias," levantando a espada de madeira.
Isso mesmo. Os bravos asturianos, agora os livres, proclamaram seu avô Peládio, como o seu rei. E assim começou o reino das Astúrias. Viva o vovô! Vovô é um herói, criançada, entendeu? Então, a gente valorizando o heroísmo, né? Uma das coisas que a gente tem que passar para a criançada, dos heróis, eles existem. Não é brincadeira da televisão, não. Daí tem várias etapas. O ato 7 é sobre o Renascimento, que foca no surgimento da elite burguesa fora dos reinos, né? E agora eles começavam a emprestar dinheiro para os reis, mas não tinham poder de fato. Então, são dois portugueses. Ah, o Oliveira, ele pediu uma escultura para dar para a noiva, que ela tem um título de nobreza. O Oliveira, ele empresta dinheiro. Ele tem o poder de fato, né? Mas ele não tem o poder de direito. Então ele quer casar com ela para virar marquês. Daí ele fala pro escultor, pro artesão: Caro Miguel, bem sabes que não tenho sangue do judeu. Tampouco meus antepassados se ocuparam de qualquer ofício mecânico. Desculpe, porque ele é artesão, né? Ele tem um ofício mecânico. Não me ofendes, não te preocupes. E mesmo assim me julgam como ser inferior. Não importa o quão rico eu seja e o quanto eles me devem. Deu Miguel. A mim basta a liberdade que tem aqui no burgo, eles não estão no reino, lembra disso. E saber que todos esses culotes dependem de ti para viver, meu amigo. Ou seja, a nobreza e o rei, eles dependem do burguês para fazer guerra, para qualquer coisa, para necessidades, e prestam o dinheiro dele, mas eles não têm poder nenhum. Eles são, como seria o terceiro estado na Revolução Francesa, não tem nenhum poder. O que isso desencadeia? No próximo capítulo, no ato 8, ele foca nas revoluções. Então, o capítulo ele contrasta, o narrador ele contrasta as revoluções inglesa e francesa. Ambos processos, um gradual, o outro radical, resultantes dessa pressão da burguesia ascendente por participação e poder político. Então, eu separei um trecho. São os franceses, na Revolução Francesa, discutindo, os deputados, sobre o que eles vão fazer. Então, Pierre fala: sugiro ir além. Vamos abolir todos os impostos e taxas. Todos serão livres para decidir o quanto querem pagar. Daí todo mundo apoia. Fantástico! Olha o povão. Um viva para Pierre! Viva, viva! Daí vem o conservador, né, o prudente. Calma, senhores, tenham calma. Não vamos tomar medidas precipitadas. Temo que esse modelo de arrecadação não será suficiente para cobrir as despesas básicas. Não seja covarde, Raul. A revolução não é para covardes. Eu estou sendo razoável. Muito, senão ninguém não pagarão. O peso das contas cairá sobre poucos patriotas. Traidor! Diga logo que é contra a revolução. Quer parar na guilhotina? Então, é um contraponto entre a prudência, que não foi o caso da Revolução Francesa, e o pessoal, cada um dando uma solução mais mágica, miraculosa que a outra. A gente sabe muito bem onde isso acabou. Pulando para o ato 10, já no final do livro, ele fala sobre totalitarismo, ou seja, o narrador ele faz a linha sequencial, ele fala sobre o surgimento dos vários impérios, grandes impérios com colônias, os grandes conflitos que terminaram nas grandes guerras e acabaram com essas dinastias seculares, e também sobre a fragilidade subsequente, e daí surgiram os piores regimes totalitários. Então, o capítulo 10, ela foca na Revolução Russa. Então, você tem... O Igor está sendo julgado por uma corte. O Igor ele participou da revolta de Kondratiev, então, dos marinheiros. Então, ele está falando ordens... ele está falando que ele não seguiu as ordens, né? Ele fez a revolta. Ordens de um comitê bolchevista não eleito pelo povo, que dissolve e substitui os soviéticos que não comandam, que querem nos impor a sua própria ditadura. O senhor liderou uma revolta contra-revolucionária para destruir o partido bolchevique. O partido nunca quis o poder para o povo. Ele quer o poder em nome do povo. Daí o outro dá a sentença. O sucesso da revolução justifica todos os seus atos. Uma ditadura do povo
sobre o povo, se precisar. Ou seja, se pegar algum professor mais esquerda na apresentação, ele não vai gostar desse capítulo, mas o problema não é com ele, o problema é com a verdade. Ah, no capítulo 11, o capítulo 11 é bacana porque muitas vezes os conservadores eles utilizam termos como globalismo e metacapitalistas. Como é que você vai ensinar esses termos para a criançada? Como que vai ser a introdução desses termos na cabeça da criança? Como que ela vai entender isso? Temos vários livros falando sobre Marx, histórias em quadrinhos sobre Marx, então eles são bem mais experientes nesse modo de inculcar na cabeça da criança do que a gente. O que eu fiz foi criar uma linha narrativa, uma introdução sucinta ao metacapitalismo, ou seja, mostrar assim claramente como que eles flertam com o Estado em busca de uma proteção contra a livre competição e tirar o ônus da inovação. Então, o Rafael ele é um produtor de queijo e o fiscal vai lá e aprende toda a produção dele. Ele fala assim, o Rafael fala para o fiscal, já gastamos uma fortuna para regularizar a produção, azulejamos a sala de ordenha, cobrimos e cimentamos o curral, levantamos edícula para processar, para maturar, para embalar, expedir o queijo. Daí o fiscal fala, não é o suficiente. Eu não tenho mais espaço, não tenho de onde tirar o dinheiro, estou todo endividado por causa desses regulamentos idiotas que vocês põem. E você ainda quer levar meus queijos? Eu vou falir. Deu fiscal. Eu só fiscalizo. É para o bem dos consumidores que o Estado garanta a qualidade do queijo produzido. Já viram, né? E desse modo a gente explica, segue a sequência do diálogo, um modo de explicar como que o Estado super regulariza os pequenos produtores, tirando eles do mercado e abrindo espaço para os grandes monopólios ou oligopólios que ganham dinheiro desse modo. E o último capítulo é o capítulo digital, é sobre o futuro recente, né? Então, no final da introdução dele diz assim: a internet surge como um novo burgo livre, desafiando o secularismo e o monopólio da opinião. O povo passa a se expressar sem intermediários, a espiral do silêncio é quebrada, desafiando o poderio do estamento global. Uma personagem na escola, ela discorda da professora e fala, professora, tem esse lado aqui também. Então ela traz mais um ponto para discussão, ou seja, ela não bate de frente, ela traz mais um ponto a ser estudado. E ela fala dos ciclos solares de 11 anos, da diminuição das manchas solares, isso influencia a temperatura e não a mudança antrópica. Uma parte do diálogo é assim, o finalzinho já. A Bárbara falando que é aluna. E também o Al Gore estava certo quando mostrou a relação histórica entre temperatura e gás carbônico. Daí um aluno brincalhão fala, eu gostei do lance dele subindo na escadinha. Ele só esqueceu, fazendo aspas, de dizer que a temperatura que sobe antes e só depois de 200 a 800 anos é que o gás carbônico aumenta na mesma proporção. Por que ela fala isso? Porque a professora mostrou o vídeo antes do gráfico do gás carbônico e da temperatura subindo junto. Daí ela fala que na verdade, ele mentiu, porque tem uma diferença de 200 a 800 anos. Daí a professora, gente, eu vou repassar o vídeo, quero que vocês reparem que ele não sobrepõe os dois gráficos. Depois, para casa, eu quero que vocês estudem outros termos, correlação e casualidade. É uma forma de dizer que você... o que ele fez naquele gráfico, né? O que era falso na análise dele. E para terminar o livro, o capítulo do futuro, ele fala justamente do que a Camila comentou no começo do vídeo, dos celulares, da distração, da falta de concentração. Então, é sobre como a tecnologia que libertou o indivíduo é a mesma tecnologia que entorpece esse indivíduo em um novo modelo de escravidão. O final do diálogo é assim, o Eric vira para o Nicholas e fala, eu só quero ter que decidir cada vez menos. Eu quero ter as coisas mais rápidas na mão, sem planejar, sem ter trabalho. Eu quero ter mais tempo livre, eu quero mais liberdade, eu quero fazer o que eu quiser. Daí o Nicholas. Presta atenção, Eric. Quando você deixa os outros decidirem por você, a liberdade vira escravidão. E você não percebe. Se você não decide sobre a própria vida, como é que você vai tirar algo de bom de um livro?
digital ou não. Qual que é o tema do discurso? O Nicolas queria um livro e pediu para o Eric achar esse livro, né? Que estava esgotado, porque o autor foi cancelado na internet. Daí ele falou, mas como assim? O livro físico você quer? Não, pega um e-book. Ele falou, não quero e-book, eu me concentro mais no livro físico. Ah, não, né, eu gosto do e-book, que eu clico num link, já vejo um vídeo, já vou para outro lugar, não sei o quê. Então ele tá falando que ele, como é que se dispersa rápido. E o Nicolas uma bronca nele, né? Que ele fala, não, eu falo perto do celular, eu gosto de pizza calabresa, daí já vem uma promoção, não sei o quê, daí fala, cara, você não decide sobre a própria vida, como é que você vai tirar algo de bom de um livro? Entendeu? Então, é meio que uma lição de moral para acabar o último capítulo. E eu deixei aberto, caso as crianças queiram falar o que elas acham que vai acontecer no futuro distante, eles podem fazer um capítulo adicional na escola, dizendo como que eles imaginam que vai ser esse futuro. Então, é mais um modo da criançada se divertir, brincando, fazendo o teatro, ensinando. Agora, uma coisa... Denis, Oi, pode falar. vou te interromper, que é sobre esse capítulo, que é uma parte que eu achei interessante, embora esse livro você tenha escrito ano passado, tem um parágrafo dele que traz muito o que a gente está vivendo nos dias de hoje, neste momento, né? Que é a rede submete artistas intelectuais e populares ao autopoliciamento, à autocensura, quase que ao crime do pensamento. Que é exatamente isso que nós estamos vivenciando nesse momento. Temos o Toffoli como editor do Brasil. Olha o nível que a gente chegou. Um ministro que não conseguiu passar para uma prova de juiz quer controlar o que você pensa e o que você fala. Esse é um dos capítulos do livro que eu mais gostei, porque traz muito para o atual momento. Parece que você estava adivinhando o que ia acontecer, esse negócio de censurar pessoas, né? Ai, fugiu do politicamente correto, tem que ser censurado. Inclusive, essa brincadeira, esse politicamente correto da censurar pessoas causou um dano terrível na vida de um mexicano que mora nos Estados Unidos. Eu vou resumir rapidinho a história dele é meio longa, mas está na BBC Brasil. Ele fez esse sinal aqui, ó. Ele estava com dor no pulso, que o cara trabalhava 12 horas por dia no esgoto lá, nos encanamentos dos Estados Unidos, e fez assim e fez assim. Neste momento, um babaca de um militante do Black Lives Matter tirou foto mostrando ele estava com a caminhonete da empresa, mostrando o logo da caminhonete, soltou na internet e falou que o cara estava fazendo o símbolo da Ku Klux Klan, que era o OK, que hoje é usado, né, nos Estados Unidos, é usado por grupos raciais. Nisso, o próprio pessoal do Black Lives Matter falou, não, olha, muita gente não sabe que isso aqui, né, esse movimento assim, flerta com racismo. Mas nisso, o pessoal já montou lá um esquema de destruição de reputação, fez o cara perder o emprego, um mexicano, perdeu o emprego, era o primeiro emprego bom que ele tinha nos Estados Unidos, que na qual ele sustentava a esposa, filho e neto. Então, essa autocensura, cancelamento, policiamento do pensamento, nós temos aí um editor master, causa esse tipo de dano na vida das pessoas. Desculpa te interromper, Denis, mas é que eu achei Imagina, pertinente. Camila. O microfone é teu. Você sabe que quando a gente entrar na live, eu falei assim, eu vou fazer uma brincadeira com a Camila, eu vou me fantasiar, vou colocar um chapéu, vou colocar um óculos e uma barba falsa, e vou falar assim, não, porque eu tô pensando aqui, o que eu tô pensando pode ser crime, então eu vou me cobrir. Eu falei, não vou fazer não, senão a gente eles vão tirar um print dessa tela aí, eu tô ferrado, vai me perseguir pra sempre. Sobre esse livro, o primeiro o volume do Pequeno Teatro, ele tá... É assim, eu não sei se você reparou, eu li uns trechos do livro e eles não batiam com a primeira versão, a que você tem aí, o livro físico. Então, ele foi muito melhorado, tá? É que na época, alguns capítulos foram feitos mais rápidos, então eu falei, pô, eu queria ter mais tempo para trabalhar. Ficaram fantásticos. E essa segunda edição, ela vai sair lá pela Sedete, tá? Então vocês vão poder vender nas livrarias.
E quem quiser, tem na Amazon, vai ter o link aqui embaixo, vocês podem comprar, não tem problema nenhum, né, como a Camila leu agora, o conteúdo é fantástico, muda pouca coisa nos diálogos só, então não se perde nada, pode entrar na Amazon que tem lá, mas quem puder, eu falo, não compre agora, compre, eu nunca vi um escritor falar isso, não compre o meu livro. Compre depois que sair pela Sedete. Então dá mais 2 semanas, 3 semanas, tá? Não compre agora. E a parte o segundo volume foi a Ilíada e a Odisseia. Trabalhar com a Ilíada e a Odisseia foi fantástico. Eu tenho, acho que uns 4, 5 aqui comigo que eu consegui, fora os que eu baixei em PDF para trabalhar, por quê? Porque eu precisava saber como condensar a história, ao contrário do texto que ele foi ampliado, eu peguei um texto, o Civilização Ocidental foi um texto menor, que eu ampliei em 13 capítulos. Ilíada e Odisseia é um texto volumoso, gigante, são dois livros, 2 histórias, né? Não vou entrar no caso de se foi Homero ou não, mas são 2 livros, e a ideia foi condensar para que uma criança tivesse contato com esses clássicos de um modo leve e agradável, que não fosse enfadonho para ela e que ela pudesse ensinar na escola. Então, foi um trabalho brutal de condensação, sem perder o sentido, isso que é o mais difícil. Então, basicamente, você tem alguns capítulos, então, qual que é a ideia do livro? É permitir que essa criança, ela leve para a cena, junto com seus colegas, por exemplo, ela leve para a cena a posição de um Aquiles, de um corajoso Aquiles, um charmoso Paris, um nobre Heitor, um esperto Odisseu, ou um reto Enéas, ou uma menina vai fazer a Helena, ou a poderosa Afrodite, a Hera, que era a mulher de Zeus, a ciumenta pra caramba, ou fazer um coração partido, que foi a Circe quando o Odisseu foi embora, ou mesmo a Penélope, apaixonada a mulher dele, de uma moral absurda, entendeu? Então tem para todo mundo. A ideia é a pessoa, é a criança, ela treinar sua criatividade, treinar sua inventividade. Quanto mais modelos ela tiver, mais ela treinar o imaginário dela, mais ela vai conseguir juntar essas narrativas e presenciar imaginativamente essas situações. E ela vai trazer isso para a vida dela, ou seja, a próxima vez que ela tiver contato com uma pessoa, ela vai puxar umas pinceladas de características dessa pessoa e vai saber lidar melhor com a situação, entendeu? Então, através desses exemplos de coragem, de amor, drama, ódio, compaixão, felicidade, tristeza extremas, ela vai estar treinada para situações assemelhadas na vida dela. Então, é para isso que a gente estuda os clássicos, para isso que a gente traz essa abordagem para as crianças e toda essa gama, essa riqueza de personagens. Eu brinquei esses dias que uma pessoa me perguntou sobre imaginário, eu falei assim, cara, imagina que uma criança tem que desenhar um monstro na escola. Vai, desenha um monstro. Mas qual a base que ela tem para desenhar um monstro? Não sei, sei lá, uma cobra, dela desenha um corpo de cobra. Ah, uns pés de salamandra, sei lá, se ela conhece salamandra, acho que ela nem conhece. Dela faz um monte de pezinho. Uns dentes de vampiro, faz o dente de vampiro e faz umas asinhas de morceguinho. O bicho que ela criou, ela já tinha esse pré-conceito, todos esses animais na imaginação dela, ela criou misturando esses animais. Trabalhar os clássicos é a mesma coisa para situações e para a imaginação. Então, essa é a importância. Quanto mais elementos essa criança tiver na imaginação, quanto mais a gente trabalhar isso nela, mais rica, mais detalhista, mais precisa com as palavras até ela vai ser. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a verdade. Esse livro, ele adapta não só as histórias, a Ilíada, que é no final da guerra, já na conquista de Troia, mas acaba antes da conquista. E o Odisseia, que é a volta do herói Odisseu para casa, que demora 10 anos, esse livro ele tem um capítulo a mais, ele tem a parte do proêmio. O que é o proêmio? No proêmio ele vai encontrar as razões que originaram a guerra, propriamente dita, ou seja, o ciúme da mulher de Zeus, a Hera, porque Zeus engravidou uma mortal que deu à luz ao Hércules, que seria o rei dos reis. Ela ficou com ciúmes,
foi lá, não vou contar a história. Ela ficou com ciúmes e armou um monte lá para ele. Nessa, tem a maldição de Ati, que cai numa colina, essa colina foi amaldiçoada, e foi justamente nessa colina amaldiçoada que foi erguida a cidade de Troia, entendeu? Então a Troia, desde o início, ela tem uma maldição. Daí tem a sobrevivida de Paris, né, que ele não era para nascer, que já sabiam que ele ia trazer a tragédia para a cidade, mas o pai dele mandou matar, não mataram. Toda história tem um filho que é para matar e não matam, né? Então, cuidado com quem você dá seu filho para matar. E aí vem a Helena e acaba com Troia. A Helena, desobediente, vem e detona com Troia. É sempre a mulher, né? Daí vai indo a história, né? Ele conta a história. Tem o pomo de Adão, o porquê do pomo, onde que o Paris entrou nesse papel, que ele teve que julgar as meninas, daí amaldiçoaram ele de novo. O Odisseu virou pro pai da Helena e falou: olha, ele estava com uma enrascada, porque ele não podia dar a Helena. A Helena era a mulher mais bonita da história, então, da época. Então, ele não podia dar para qualquer um, que os príncipes estavam disputando. Que se ele desse para um, ia até sair guerra na hora, né? E tinha essa de que Helena causaria uma guerra. Então, ele falou: o que eu faço? Daí o Odisseu foi lá e falou: faz o seguinte, faça com que todos jurem que proteger a Helena e quem ela escolher. E deixa que ela escolha o marido. Salvou a pele do pai. Só que daí, quando sequestraram a Helena, todo mundo teve que ir lá atrás, né? Então é tudo ligado. O prêmio marca como foi feita a história, o que levou à guerra, a Ilíada, o final da guerra propriamente dita, o prêmio mostra o início da guerra também, e a Odisseu voltando para casa. Então, são 3 partes distintas, só 38 cenas, são cenas de uma folha e meia, então são cenas bem rápidas. No site da editora, que tem aqui embaixo na descrição, você clica lá e vai direto para a página do livro. Então lá tem 3 capítulos para você dar uma lida. É fantástico. Você lê os 3 capítulos, você quer ler mais. É uma história, ela é contagiante, ficou muito bem feita e eu acho que vai ser. Se as escolas quisessem ensinar Ilíada e Odisseia, ensinar a cultura grega, os valores, essas histórias clássicas que chegaram para a gente, eu acho que agora dá. Você pode ensinar com os alunos uma classe ou uma série inteira e fazer os diálogos lá bonitinho, ensinar. Meu, vai ser o máximo. Eu tô louco para ver isso. Esse livro não está impresso. Oi, pode falar, cara. A gente também pode falar para os papais e para as mamães que dá para fazer isso em casa. Eu sou prova, pessoal, não só na escola. Dá para brincar com isso dentro de casa. Pega o papai, a mamãe, o filhinho, ou os dois. Eu faço com a Isabel e com o Renan, né? Com os meus 2 filhos, e eu só faço a voz. Então, dá para brincar com isso, não somente na escola, mas também dentro de casa, ainda mais com essa quarentena que está matando tudo que é pai e mãe em desespero, tipo, o que eu vou dar para o meu filho? Coloca as meninas, pega um vestido teu bacana, coloca nas meninas, prende o cabelo. Eu não passo maquiagem, não sou fã de maquiagem, mas quem quiser lá um batonzinho para interpretar uma personagem feminina. Os meninos, bonezinho, camisetinha, chinelo com bermudão, fica super legal. E vocês vão fazendo as vozes, entendeu? É divertido. Eu sou prova que é divertido. Você vai gravar um vídeo ainda fazendo essas vozes, eu quero ver você fazendo a voz. Camila, esse livro da Ilíada, que é o 2º volume da coleção Pequeno Teatro, ele não saiu ainda, está em campanha na Kikante. Se eu não me engano, você tem a opção de pegar só o PDF do livro, acho que era R$20, ou o livro físico, que é 40. Para quem está assistindo a sua live agora, ou vai assistir seu vídeo, pode entrar pega lá na página da Kikante, clica pode entrar no site da BKCC, tem um link direto para a página da Kikante, e seleciona lá a opção PDF, que é R$20. E entra no Instagram, que tem aqui também o Instagram, e coloca seu nome lá. O que eu vou fazer? Todo mundo que pegou o PDF, que é um preço bem mais em conta, vai ganhar o livro físico. É uma promoção aí para ajudar o pessoal a disseminar mesmo o livro, né? Não tem objetivo comercial, não tem objetivo de lucro, é mais pra gente. É mais um mote de vida que você agarra aquilo e você fala, é isso que eu vou fazer, é isso que
que eu tenho como meta aí para passar de herança, né? Camila, Ô, Denis, e a história do Brasil? Vai rolar também? vai rolar, vai ter para independência. A gente vai fazer, eu vou pensar em algo aqui para fazer em comemoração ao bicentenário. Vai ter Dom Pedro, vai ter Bonifácio, vai ter mais alguns personagens centrais, a Leopoldina, Dom João, vai ter todo mundo. Então, vamos acabar com essa brincadeira de falar mal do pessoal aí. Vamos valorizar o que tem que ser valorizado e passar isso para a escola, né? Para ver se eles estimulam os alunos a valorizarem o que deve ser valorizado, né? Ninguém mais comemora 7 de setembro, cara. Eu não entendo isso. É um absurdo. Camila, você também perguntou de jogos. Eu tenho um jogo que é para passar para vocês. Deixa eu só achar aqui, que é um jogo do Maurício Casalasbro, meu colega. A página é jogodoshábitos.com.br. Então, basicamente um jogo de cartas, tá? Em que cada carta contém um hábito a ser adquirido durante a infância, tá? São 70 cartas separadas em diversas categorias. Diferente de outros jogos, não tem tabuleiros ou peças. A brincadeira acontece durante o dia, em qualquer lugar. Ele visa muito o processo educacional da criança, entendeu? Então, aquisição de virtudes, aquisição de responsabilidades, que vai muito além do que cumprir o papel da escola e ter boas notas, tá? A aquisição desses hábitos, ele ocorre basicamente em casa, no exemplo dos pais e dos familiares. Então, eu acredito que esse seja um dos melhores jogos que eu já vi recentemente e depois você passa o link aí para o pessoal dar uma olhada. Novamente, é um projeto que não visa lucro. O meu colega falou que já vendeu mais de 1.000 jogos e ele não teve lucro zero até agora. Então, eu acho que essa onda conservadora de novos projetos, novas iniciativas, pequenas editoras conservadoras, que eu já comentei com você, como a Opção C, tem também a Super Prumo, tem várias editoras conservadoras que estão surgindo. A gente tem que valorizar, a gente tem que divulgar, a gente tem que ir atrás desse pessoal e divulgar, porque é um trabalho que ninguém vai fazer pela gente. Se depender do mainstream, eles não vão divulgar. Você não vai ter lá um best-seller de venda. O que você vai ter de best-seller? Homo sapiens. Você vai ter. Eu tô lendo um livro agora. Eu tô lendo um livro Mulheres do SPQR, aquele de Roma lá. Você tem que abstrair tudo que é progressivismo encrucado ali no meio, tudo que é besteira que ela fala. O livro é bom, mas, nossa, é muita coisa que você tem que abstrair. É complicado, viu? Ô, Denis, o Ferris Lin está perguntando o seguinte: sou estudante de pedagogia e não sei qual livro ainda usar em meu PI, não sei o que significa PI, leitura em lugar não formal, prefiro estimular minha criatividade na direita. Alguma dica de livro para ele? Eu não sei o que é PI. Fierce, o Eu que é também, PI? eu não sei o que que é. Pergunta para ele o que que é. Já perguntei, esperando ele responder. Quero deixar uma boa noite aqui para a galera que veio pela live da professora Paula Marisa, o pessoal que está aqui com a gente desde o início. Então, Denis, para a gente finalizar, já são 60 minutos, daqui a pouco o YouTube derruba, o pessoal sabe. Natália, por favor, meu amor, disponibiliza o link aqui, jogosdoapto.com.br aqui na caixa, no chat, por favor. Você quer deixar alguma consideração para eles, falar alguma coisa? Eu vou gravar fazendo as vozinhas, já que vocês estão me pedindo. Eu vou gravar, é divertido, entendeu? É que você está acostumado com uma certa postura minha. Sacaneei. Agora o pessoal está pedindo. Unifesp, a universidade dela, é mulher. Ela é Unifesp, sou mulher. Então, é só vocês fazerem tipo assim, ó. Mas você vai ter a mesma informação do livro físico e de um modo bem fácil. O modo como eu leio modifica totalmente a minha maneira de pensar. Para que eu ia me esforçar em interpretar uma sentença se no digital eu clico e tenho a informação? É tipo assim que eu vou fazer com meus filhos. Tá feito, eu tô meio vermelha, mas tudo bem, é isso. É assim que Muito bom.
É assim que se brinca de teatrinho. Muito bom, muito bom. Depois a gente Denise, põe os links aí embaixo, o pessoal se diverte lá. para finalizar, você quer deixar algum recado, alguma dica, alguma coisa para ele? Quero. Tudo que a gente faz hoje parece pouca coisa, parece você fica desanimado, não tem divulgação, mas pensa como que estava 5 anos atrás. Pensa como que estava 10 anos atrás. Não tem como apagar essa sementinha. A gente veio para ficar e, falando a verdade, a gente vai longe pra caramba. Cara, você não é bom de marketing. Espera aí que eu faço para você. Minha mulher sempre falou isso. Não é muito bom? Pode deixar que eu faço. Pessoal, esse livro aqui está à venda na Amazon, tal, mas eu deixei aqui o link da editora, mesmo porque até para receber mais rápido, né? O pagamento é mais rápido, já está dentro da editora, então não precisa da Amazon faturar o pagamento, comunica a editora. Então, o link da editora. Eu uso esse livro, para quem está perguntando da idade, eu uso esse livro com meu filho de 4 anos, com a minha filha de 12. Então, aí tem um público aí bastante grande para abranger de 4 a 12 anos para mais, né? Dá super certo. E aproveita e siga o Denis no Facebook para acompanhar as novidades dos livros que estão para sair. Lembrando que não é para você que quer aprender história, quer fazer um curso de história. Isso é para criança e adolescente aprender história sem viés esquerdista, certo, Denis? Exatamente. E no site da BKCC, quem entra lá, do lado direito tem o clique para os 2 livros, tanto para esse livro, o primeiro volume, o Civilização Ocidental, quanto a campanha do livro do Ilíada e Odisseia. Lembrando que eu acredito que em 2 ou 3 semanas já vai estar disponibilizado pela CEDET, então acho que todas as livrarias do pessoal que a gente segue, os conservadores, já vai estar disponível também. Quem entrar no Instagram, que tem o link aqui embaixo, e colocar o nome, e for lá na campanha do Ilíada e Odisseia e comprar a versão digital, o PDF, que é a versão mais barata de todas, eu vou mandar o livro físico, não se preocupa. Assim, é um modo de dar um desconto, metade do preço para o pessoal, então. Então fica essa dica aí. Pessoal, aqui o que eu estou mostrando é o site, tá? O que aqui os links que ele falou estão aqui em cima. Entrou o site, já aparece aqui, ó, pré-venda exclusiva e clique e compre, tá bom? Denis, muito obrigada por dividir a sua experiência, dar as dicas pra gente, para uma live divertida, tem que dar risada. É sexta-feira, tá todo mundo ferrado, com o STF em cima, Senado tentando ferrar com o governo federal. Pô, vamos rir um pouco. E a Camila prometeu que ela vai fazer uma live, só uns vídeos aí, só contando com as vozinhas diferentes aí para criançada. Vamos fazer vídeos curtinhos ensinando vocês como fazer teatrinho antes de dormir. Boa, boa, boa. Isso aí, Camila. Obrigada, Denis, por me deixar numa saia justa. Tamo aí. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários, pelas contribuições. A conversa, eu me distraio tanto lendo as conversas do chat, porque eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, muito obrigada pela participação de todos. Fiquem todos com Deus e não esqueçam que amanhã tem aula ao vivo. Consegui convencer o professor João Carlos de dar aula ao vivo de História, amanhã às 14 horas. Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus.